Êxodo, capítulo 4, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? A Bíblia está falando que Deus é responsável, é o causador, é o criador de imperfeições, de deficiências. Será? Olá pessoal, eu sou André Luiz e hoje nós vamos meditar num assunto importante. É um assunto que envolve o caráter de Deus. Pense na seguinte situação. Imagine alguém chegar até você com a Bíblia e dizer: a Bíblia diz que Deus é o causador de deficiências, de imperfeições. Será que a Bíblia diz isso mesmo? Aí ele te mostra esse texto. Êxodo capítulo 4, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Primeiro, a gente tem que analisar bem esse texto. Olhar em que contexto isso foi falado. Esse texto está isolado. E a gente não deve analisar um texto, um versículo isolado. A gente tem que ver em qual contexto essa frase foi dita. Mas antes da gente analisar isso, é importante também a gente observar alguns princípios bíblicos. Um deles é que Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E se você observar o livro de Gênesis no capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus fez era bom e era perfeito. É tanto que no versículo 31, quando Deus conclui a criação, a Bíblia diz que ele observou que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Outro ponto importante a analisar é de onde vêm as imperfeições, as deficiências. Isso é consequência do pecado. É só você observar no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 3, onde está a queda do homem, e você vai ver, por exemplo, que é após a queda do homem que aparece pela primeira vez dor na Bíblia. É em Gênesis 3 também que você vai observar que aparece pela primeira vez a possibilidade do homem morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E qual maior imperfeição do que a morte? Então, quando a gente observa esse tipo de, entre aspas, imperfeição, alguém deficiente, alguém cego, alguém que não consegue falar, alguém surdo, a gente acredita que ele é mais imperfeito do que nós. Mas todos somos imperfeitos. O que é interessante perceber é que a imperfeição não vem de Deus, mas a imperfeição é consequência do pecado. Outro ponto a analisar é a própria vida de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E Jesus Cristo, o que ele fez aqui na terra foi curar. Você sabe quantos cegos Jesus curou? Nós podemos facilmente verificar que ele curou pelo menos 6 cegos. Foram 2 em Jericó, 1 em Betsaida, 2 na Galileia, 1 cego de nascença em Jerusalém. E eu sei que ele fez muito mais, porque no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 30, o apóstolo João diz que Jesus fez muito mais sinais do que aqueles que estão escritos. Então, meu irmão, é claro e evidente que Jesus Cristo, a obra dele era curar e não causar deficiência. Vamos fazer uma análise lógica. Você acha que Jesus Cristo estava aqui na terra desfazendo a obra de Deus? Porque se a gente analisar esse texto e acreditar que cegueira, surdez é obra de Deus, então se Jesus Cristo curou cego e curou surdos, então ele estava desfazendo a obra do próprio Pai? Jamais. A própria Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, na parte B, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo e não a obra de Deus. Baseado nisso, a gente já tem bastante argumento para dizer que não é do caráter de Deus criar deficiência. Pelo contrário, ele cura deficiências. Mas e esse texto, André? Êxodo 4, versículo 11. Por que Deus está dizendo aqui, declarando que é ele que fez o mudo, fez o surdo? Vamos analisar. Esse texto de Êxodo, capítulo 4, é um diálogo entre Deus e Moisés. Essa conversa, ela não se inicia aqui no capítulo 4, ela se inicia no capítulo 3.
No capítulo 3 de Êxodo, Deus está se manifestando a Moisés. E a partir do versículo 10 você vai ver que Deus está chamando Moisés para uma missão. Vamos ver, versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Observe que já no versículo 11 Moisés começa a se subestimar. E de certa forma ele está subestimando também o poder de Deus, que é aquele que o está chamando. No versículo 12 Deus diz: eu serei contigo. E você vai observar que todo o texto Deus vai falando com Moisés, dizendo como vai acontecer, todos os milagres que vão acontecer. Moisés continua receoso, com medo. Isso demonstra incredulidade, falta de fé. E Deus vai falando com ele. Entra no capítulo 4, ainda nesse diálogo, e Deus mostra a Moisés sinais. Ele transforma uma vara numa serpente, e ele continua mostrando sinais e maravilhas. Quando chega no versículo 10, Moisés já poderia estar convencido, mas ele diz para o Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aí a gente chega no contexto em que Deus falou: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ao cego? Não sou eu o Senhor? Meus irmãos, de forma nenhuma nesse texto Deus está aqui falando que é Ele o criador de deficiência. Pelo contrário, Ele está chamando Moisés e dizendo a ele que não está preocupado com as deficiências. Ele está dizendo a Moisés que independente dele não falar bem, dele ser pesado de língua, Deus vai ser com a boca dele. Deus vai capacitá-lo para falar. Deus está dizendo a Moisés que eu não estou focando nos seus problemas, nas suas limitações, nos seus defeitos. Eu quero te usar para esta missão. É tanto que no versículo 12, Deus diz a Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. De forma nenhuma esse texto está falando que Deus é o criador de deficiências ou de imperfeições. Esse texto está nos dizendo que quando Deus te chamar para realizar uma missão, Ele não vai estar olhando para as suas limitações. Independente da pessoa ser cego, surdo, se Deus está chamando, Ele vai te capacitar, porque Ele é o Criador. Ele é especialista em levantar pessoas independente das limitações. É isso que o texto diz. Então, irmãos, quando Deus te chamar, não olha para as tuas limitações, apenas confia, acredita nele e siga em frente, porque Ele vai te capacitar para realizar o fim que Ele te enviar. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos. Em breve a gente vai estar de volta meditando na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é para meditar.